quais que já foram as tentativas ou, digamos assim, indícios de que o Bolsonaro fugiria, bicho? Bom, eu também concordo contigo que não... que eu não descarto a possibilidade de ter uma porrada de decisão baseada em política e como isso vai aparentar e quais serão os efeitos disso, que nem teve com o Lula. Sim, eu tô querendo dizer o seguinte, quem transformou a prisão de cadeia para prisão domiciliar do suposto ou praticamente o mandante da Marielle, que foi o Chiquinho Brazão, foi o Alexandre de Moraes. Transformou a cadeia, digamos, a pena dele para prisão domiciliar. É isso que eu tô te falando. A falta de proporção, cara, das medidas são muito grandes. Ah, não, porque um vai fugir, aí tem que ter tornozelo eletrônico, o outro matou uma pessoa, tá de tornozelo eletrônico e prisão domiciliar. A gente não tem senso de proporção mais, não? Pô. Então, beleza. Então todo mundo é igual, então, pô. Você não difere em nada do Champinha. Não, eu suponho que eu tenho bastante diferença. Sabe por quê? Não, vamos lá. O Bolsonaro não pode dar entrevista, beleza? Sabe quem deu entrevista? Inclusive dentro da cadeia? O Lula. Bom, o Lula não pôde ir. O Marcola, Suzano Richthofen, Champinha. Do irmão, eu acho. Não, ele foi liberado pro enterro do neto dele, não? Acho que foi. Eu acho que não. Deixa eu ver. Vamos ver. É justo ver. O Lula foi liberado. Quem foi? Foi a esposa dele que morreu? Não, o neto dele, não, bicho. Liberado pela justiça, Lula participa de velório do neto em São Paulo e retorna ao PR. Eu não lembro, mas teve um... Não, e eu acho, sei lá, justo. É o momento do luto da pessoa, por mais que com o que você planta, você colhe. Só pra não ficar falando merda, já descobre aí se ele teve algum tipo de sanção nesse sentido de não poder... Não, um fato é, o Lula deu entrevista dentro da cadeia. Ponto. Segundo fato, Marcola, Champinha, Suzano Richthofen também. No enterro do irmão. Ah, do irmão. Ele foi do neto, não foi impedido do irmão. Então, assim, cara, nesse âmbito de proporções, o Bolsonaro não pode dar entrevistas. Com qual motivo? Porque, vamos lá, tá. Todas as eletrônicas, na internet, ele não fugiu. Tá, mãe. Oi. Não, mas aí eu entendo. Você tem. Eu digo assim, então, de um lado você tem, tá, ele não vai usar o porque eu concordo que é esquisitaço daí. Tu não pode dar entrevista, mas aí os caras queriam pegar no pé dele porque postaram a entrevista na internet e é confuso de fato. Sim, aí eu digo assim, tá, ele então tá com tornozeleira eletrônica e o argumento é de que pra ele não fugir. Tá, e o impedimento de entrevista, qual que é o argumento? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta, né? Pois é isso que as pessoas muitas vezes não fazem. Pensar. Só pensar. E vamos lá. A ideia da anistia beneficiaria o Bolsonaro diretamente também. Cara, né? Depende. Existem projetos. Ninguém ainda sabe qual é o projeto que vai ser colocado em pauta. Tá? Eu nunca li o projeto pra saber de fato qual é a abrangência dele. O Bolsonaro já falou diversas vezes que, cara, se o projeto, tipo assim, com anistia ampla, geral e restrita, não me abordar, que seja. Vai, porque eu sei que tem pessoas inocentes que estão sofrendo e, enfim, ele meio que sacrifica nesse sentido. Por um outro lado, eu acredito que o que eu estou buscando e lutando é para que tenha anistia ampla, geral e restrita. Não é possível que você tenha terrorista, gente que foi criminoso na época do regime militar, que saqueou banco, que sequestrou embaixador, possa ter anistia, e um cara que, o cara deu um golpe, que nem foi golpe, ele tramou, e o cara vai tomar, enfim, uma condenação de que eu não acho que vai ser menos do que 40 anos. Se um pé rapado, com todo respeito, foi lá e fez merda, quebrou um vidro e tomou 17, o Bolsonaro, que é o mentor, vai tomar quanto? Vai ficar um tempão. Mas tu acha, assim, existe alguma chance de passar algum projeto de anistia, cara, da maneira como o jogo tá posto? Cara, vamos lá. Existem pressões. Você tem, obviamente, agora decisões que os Estados Unidos está tomando sobre pessoas que estão fora do país dele, mas que diz respeito a empresas americanas e o relacionamento delas com essas pessoas. E que isso pode, obviamente, influenciar Hugo Mota, Davi Alcolumbre. O próprio Barroso abaixou o tom, né? Até pouco tempo perdeu, mané, numa mola. E ontem tava... Não, é porque eu acho que a gente... Então, assim, o tom mudou, não sei o que aconteceu, né? Deve ser porque, enfim, foi descoberto aí que tem um... Eu acho que... Como é que é mesmo, pra não falar besteira aqui também? Acho que ele tem uma empresa, né, de... Família de Barroso tem imóvel de 22 milhões sob risco de sanção nos Estados Unidos. Então, assim, talvez, eu não sei. Isso pode ter sido isso que mudou de tom. Então, você pode ter isso no jogo que pode alterar
a vontade política dos caras de pautar essa anistia. Até mesmo o impeachment do Moraes, tá certo? Com o meu pedido, dá 30 pedidos. Já são 29, tá bem? Um outro ponto. O pedido da anistia, eu acho, assim, muito triste, cara, a vida das pessoas ser colocado como um jogo político. Porque eu não tô pedindo, olha lá. Eu não tô pedindo, Igor, pro Hugo Mota aprovar a anistia. Eu tô pedindo pra ele pautar. Quem vai decidir é o plenário. Mas nós temos que decidir sobre isso. Por que um ministro está decidindo sobre tudo? O Flávio Dino, por exemplo, o STF em geral, o Flávio Dino estava decidindo sobre contrato de cemitério, velório aqui no São Paulo. O Alexandre de Moraes decidiu sobre todas as questões do dia 8. Por quê? Aquelas pessoas não têm foro privilegiado. Eu tenho foro privilegiado e luto para poder acabar com essa merda, porque não tem privilégio nenhum ser julgado pelo Alexandre de Moraes. Agora, as pessoas comuns estão sendo julgadas pelo ministro por quê? Por quê? Porque é um atentado à democracia. Mas o foro, a prerrogativa não é dele, pô. Por que ele abre inquérito de ofício? Isso não é prerrogativa dele, é da mais alta instância do Ministério Público. Se for a PGR, se for o Ministério Público, não é ele. Então, todos esses fatos vão corroborando e isso entra num jogo político, cara. É muito difícil eu explicar aqui a complexidade do que é algo entrar na pauta. São muitos interesses, inclusive por conta de eleições ano que vem. O que eu sinto? Existem duas figuras que são fortes politicamente. Inegavelmente, Lula e Bolsonaro. Um pode andar na rua, aí eu vou puxar aqui sardinha aqui pro Bolsonaro, um pode andar na rua e fazer o evento que ele quiser, em qualquer lugar que ele quiser. Não precisa fazer como o Lula, que faz evento fechado, tem um negócio de segurança, etc e tal. Mas ambos têm uma força política. O único que, de fato, eu acredito, consegue bater de frente e ter uma possível vitória, o que as pesquisas dizem, é o Bolsonaro. Qual é a dificuldade de compreender que nós não estamos tratando a oposição de maneira democrática? Porque é muito fácil acabar com ser democrático, Igor. Você pintar de democracia quando? Você derruba redes sociais só de quem é de direita. Vou citar aqui alguns casos. Você tem o próprio o Hang, que ficou, sei lá, meses, quase anos na verdade, sem ter sua rede social derrubada. Você tem Deltan Dallagnol sendo cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral, quando o ministro Alexandre de Moraes era presidente, sem passar pelo Congresso. Você tem Daniel Silveira preso, de direita. Você tem busca e apreensão na casa do Carlos Jordi, a abertura de inquérito para o Eduardo Bolsonaro, para o Cabo Gilberto, busca para o Felipe Barros agora também recentemente. Você tem 7 deputados agora, ontem, foram cassados por conta de uma decisão também, de um entendimento eleitoral do TSE, e dentre eles, se eu não me engano, 3 ou 4 também são do PL. Você tem 60 processos no STF, dentre eles 40 são somente de deputados do PL, com relação à opinião. Eu estou em um deles. Marcel Van Hatten também, abertura de inquérito por opinião em tribuna. Você tem, o que mais? Me ajuda aí. Você tem, os de esquerda fechamento. Não, me fala aí que eu falo. Eu não sei, pô. Manda a galera mandar no chat aí que eu falo. O Janones, abertamente no livro dele, falou que ele usa a mentira na época eleitoral como forma de campanha política, irmão. O que deu? Nada. Ele cometeu uma rachadinha. Vamos lá, imagina eu. Sai um áudio meu. Não, a rachadinha aí, ela é voluntária. O que você acha que ia acontecer comigo, Igor? Tá fudido. Eu botei uma peruca e nego quis me caçar. Porque deve ser pior do que botar dólar na cueca, né? Deve ser pior do que escândalo no INSS. Por que ninguém tá investigando o INSS? Roubar a velhinha agora tá de boa. Não, os caras estão investigando. Então, tem um monte de gente aí sendo culpado. Eu não tô lá dentro, né? Mas, tem uns caras que caíram. O Alexandre de Moraes mesmo tá super preocupado, né? Ele também não tá muito preocupado com a lei Magnitsky. O cara tava no jogo do Corinthians. Tá zero preocupado. Tá mandando o nego mandou o dedo no meio lá. Tá tranquilo, pô. Tá equilibrado. Vamos lá. Isso aqui é um ponto importante. Ontem foi muito mais do que as pessoas viram, cara. Você já viu algum político mandar dedo do meio pra alguém? Que eu me lembre, não. Não. Porque o político, ele tá sob uma democracia que ele pode ser retirado pelo voto. Aquilo dali foi a externalização do que ele se sente. Meu irmão, eu tô aqui no jogo do Corinthians, num clássico, que só tem torcida do Corinthians. Eu sou corintiano e eu tô mandando alguém tomar no... Eu sou a lei, amigo. Ele não pensa nem na possibilidade de perder a popularidade. Ou de tipo, isso aqui vai ficar ruim pra mim. Não importa. Ele decide tudo.
Alguém deve ter falado lá, né? Ó, juiz ladrão. Ele achou que era pra ele. Tô brincando. Piadinha, humor. Mas, para pra pensar. Se alguém chega, um cidadão comum e faz o mesmo, que pro seu Alexandre de Moraes, ó, o que você acha que ia acontecer? Por isso que ele tem a tranquilidade de mandar qualquer pessoa ir tomar. Porque ele é a lei. Inclusive, se eu não me engano, pra poder mais uma vez aqui confirmar, alguém xingou o Dino e cara, e foi perseguido por isso, cara. Pô, foi mal. Eu juro que não foi sádico. Eu juro que não foi sádico. Mas é porque houve uma outra pessoa, além do Monark, que chamou o Flávio Dino de gordola. Isso aqui foi foda. Eu juro que não foi pensado. Eu juro por Deus, pelas minhas filhas. Pô, essa aqui é bizarro, né? Vamos lá. Um dia eu falei isso. Tira o Monark da equação. Cara, eu chamei eu falei, pô, ele tem que decidir. Se o Monark chama o Flávio Dino de gordola, ele é culpado por isso e condenado. Se eu falo que ele é magro, vai ser fake news. Então, aí tá fudido, só não falar dele. Tá. Então na democracia eu não posso falar do juiz. Tu pode falar. Eu posso falar, mas vai ser condenado, né? Igual o Monark aqui pode falar alguma coisa, mas vai tomar perseguição. Pô, não dá, irmão. Ou a gente fala, você pode falar o que você quiser, e é o seguinte... Nego talvez pode chegar pra mim e falar assim, mas você já processou pessoas que te caluniaram, falaram contra você. É claro, eu vou igualar o jogo. Se eu falar alguma coisa, você vai lá e me processa e pede 5 milhões meu, eu vou fazer o quê? Eu também vou te processar também. Você tá falando que eu tô usando 750 mil pra poder fazer isso com dinheiro público? Eu vou te processar. Você tá falando que você foi responsável por acabar com o DPVAT e desviou não sei o quê? Eu vou te processar também, porque isso é mentira. Eu vou processar, vamos igualar o jogo. Só eu que vou me ferrar nessa história? Afinal, agora, essas são as regras postas. Sim, agora eu nunca pedi pra poder caçar ninguém por opinião. Nunca falei, você não pode ser comunista. Você não pode falar que o Bolsonaro é isso. Não, só segura seu BO, pô.